Como conseguir retornos de até 13% com dividendos de bancos em 2024. Vídeo rápido sobre todo o setor bancário, bater um papo juntos diante de um levantamento, um estudo realizado que projeta um yield de até 13% em ações no setor bancário, o momento e o que você deve fazer para atingir um retorno muito acima até da Selic do próximo ano. Eu vou fazer comentários, obviamente, entender esse contexto e tentar alinhar a nossa visão do Value Invest, a nossa visão da comunidade, saber se faz sentido ou não. Abre aspas, como conseguir retornos de 13% com dividendos no setor bancário em 2024. No mês de dezembro, alguns bancos têm se destacado diante de anúncios de dividendos recorrentes extraordinários. Vale um comentário, já quero e estou na expectativa para saber se o Itaú vai realizar algo do tipo. Itaú que dispõe de muito caixa hoje. E aí fica a pergunta, será que existe oportunidade de desconto para quem quer começar nessa jornada de dividendos? É uma pergunta interessante. Possíveis destaques são Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Banco ABC. Ele utilizou muito a relação preço sobre lucro, que eu sempre trago para vocês de regressão à média de Robert Shiller. Utilizou o poder de distribuição de cada banco em cima desse lucro e utilizou o mínimo de 6% ao ano, que é uma métrica muito utilizada em grandes nomes do mundo de investimentos. Um comentário. Aqui no Brasil foi difundido pelo Décio, ok? Porém, isso já vem desde o início do século passado, desde Benjamin Graham. Por isso que quando muitas vezes eu vejo as pessoas comentando 6%, seja do Décio ou seja do Barsi, não tem problema. Eu mesmo divulgo a questão do preço teto como Luiz Barsi Filho, porém ele é quem difundiu, ou seja, ele é o maior nome exponencial, ele tem esse poder. Porém, essa tese é de grandes investidores norte-americanos, mais precisamente Benjamin Graham. Tendo isso dito, aqui está o levantamento, são duas imagens que a gente vai falar sobre elas. E o que ele pegou? Ele pegou o preço sobre lucro médio dos últimos 5 anos, o que eu já não concordo, você tem que ter um histórico maior, mais longo. Temos o preço sobre lucro projetado para o ano que vem. Com base nesses dois, nós temos uma situação atual, estando ele barato ou caro. Já adianto que o único caro é o Bradesco. E veja que interessante, no meu vídeo de sexta-feira, que era para encerrar aquela posição de quase 60, 70 mil reais, para falar sobre dividendos, eu cito ou teço alguns comentários sobre a relação de preço sobre lucro do Bradesco atual, que ela está alta, ela pode se alinhar lá na frente? Pode, porém nós dependeríamos de uma crescente muito forte na linha de lucro líquido. Temos o yield dos últimos 12 meses e aqui um preço máximo de compra para que você obtenha um yield de 6% ao ano. Trazendo isso para a realidade, ele calculou o preço teto dessas ações, tá? Interessante que é um compilado e a gente pode enxergar diversas companhias em uma só imagem. Começando então pelo Itaú, ele tem um preço sobre lucro de quase 10 nos últimos 5 anos e ele tem um PL projetado de 8,56. Portanto, ele ainda está barato de acordo com essa análise. Para que você obtenha um retorno de pelo menos 6% com o Itaú, estamos falando das ações PN preferenciais, você teria que pagar no máximo 24,50. Bradesco, ele tem um PL médio de 6,09, um PL projetado de 11,05, esse não é projetado, esse já é o preço sobre o lucro dele atual, hoje da data que vos falo, ele é o mais alavancado de todos, juntamente com o Santander, mas a gente já vai chegar lá. Um yield médio nos últimos 12 meses de 6,4% e você teria que pagar um valor máximo de 17,55 nas ações do Bradesco. Ó, eu estou enxergando aqui um paradoxo, tá? Que pode surgir na cabeça de vocês. Interessante, ó, comentário. Quando ele fala que está caro, é bom separar as coisas. Quando ele fala que o Bradesco está caro, ele está caro em relação ao seu preço-lucro médio. Então vamos separar. Daqui para cá, lado esquerdo é uma coisa, e daqui para cá é uma outra coisa. Por que eu estou falando isso? Olha o exemplo aqui em cima do Banco Itaú. O preço teto dele seria de 24,50. Porém, ele já está acima desse valor. Só que aqui está assinalado barato. Pode soar confuso, pode ser paradoxal, mas não. Ele está barato em relação ao seu preço sobre lucro histórico, regressão à média de Robert Shiller. Porém, para que você receba os 6%,
ele está caro. Por quê? Porque ele está acima. São duas coisas diferentes. Eu só percebi isso agora e é importante eu explicar para vocês essa divisão dessa linha aqui. Banco do Brasil, ele está barato em relação ao seu preço sobre lucro médio dos últimos 5 anos e ainda está dentro do preço teto. Santander SamB11, ele está barato em relação a seu preço sobre lucro médio dos últimos anos, porém muito acima se utilizado a tática de preço teto. R$ 25 seria o máximo que você como investidor deveria pagar para receber 6% ao ano, e hoje ele já está acima de R$ 30. Banco ABC é considerado barato se utilizarmos a regressão à média de preços sobre lucro. Ele tem um preço sobre lucro de 4,40 e mesmo buscando um yield de 6% ao ano, ele ainda assim estaria abaixo do preço teto. Banrisul, esse interessantíssimo, um banco que eu gosto bastante, ele é considerado barato hoje, pois seu preço sobre lucro é de 4,99 vezes e o múltiplo médio dos últimos 5 anos é de 5,66 e um preço máximo de 15,79 é o que você deveria pagar para obter uma remuneração de 6% dentro dessa estratégia. Banco Mercantil ficou famoso recentemente, é um banco barato quando a gente analisa o múltiplo preço sobre lucro, abaixo da média dos últimos 5 anos, porém quando a gente utiliza essa técnica de preço teto para obter 6% de retorno, ele já está no seu limite. Esse é praticamente o valor de negociação da companhia na data de hoje. Banco Banestes é um banco barato, quando a gente olha apenas a métrica de preço sobre lucro, bem barato em relação à sua média, e um preço máximo de compra de R$ 10,29, um pouco abaixo do valor de negociação dele hoje. Banco BTG está barato em relação à sua média de 5 anos, porém, para que você obtivesse 6% ao ano de retorno em dividendos dele, você teria que pagar no máximo 12,37%. A mesma situação meio que paradoxal que eu citei no início. BPAC 11, BTG hoje é negociado a quase R$ 40, muito acima disso. Por que esse preço teto baixa tanto? Porque ele paga poucos dividendos. E por fim, nós temos Banco Amazônia, considerado barato, bem barato na realidade, 3,23 é o PL dele para o ano que vem, contra uma média dos últimos 5 anos de 11,62, muito abaixo. Você teria um preço teto de R$ 102 para o Banco da Amazônia. O pessoal da L4 Capital projeta um dividend yield de 11% para o Banco do Brasil no ano que vem. Então aqui a gente começa projeções de dividend yield. Primeira imagem, a explicação no que se baseou o estudo, a média histórica de 5 anos e o preço teto. Segunda imagem agora, e algo que nos interessa, para que vocês tenham como base, eu vou tecer comentários de 1 a 1, o yield projetado para 2024. O Itaú tem uma projeção de 4,6% a 8%, isso é factível, é comum no Itaú, só que lembrem-se, isso é apenas dividend yield, o retorno total ao acionista do Itaú costuma ficar acima disso em toda a sua história. Banco Bradesco, e aqui é o grande ponto, tá? Eu vou deixar ele por último, mas eu só vou sinalizar, eles têm de 5% a 13%. Banco do Brasil, de 8,5% a 11%, eu concordo. Primeiro cenário pessimista, dentro dos números, eu não acredito que o Banco do Brasil vai entregar um rendimento abaixo de 7%, 8% por conta do resultado atual do banco. Não tem nada que indique que o Banco do Brasil vá piorar no seu resultado no curto prazo. E num cenário mais otimista, pode sim ultrapassar 2 dígitos ou pode se manter acima dos 2 dígitos, como ele vem fazendo em alguns momentos. Santander é praticamente o que ele vem distribuindo nos últimos 12 meses. Pode ser alterado isso? Pode. Porém, é a mesma situação do Bradesco que eu vou falar lá na frente. O operacional não demonstra ou não nos dá tanta esperança de uma melhora significativa de 30% a 40% na linha de lucro líquido, consequentemente um aumento de payout, consequentemente um aumento na distribuição. Isso elevaria para 7%, 8%, 9%, mas não é isso que os números nos mostram. Banco ABC é o que ele vem retornando. Do Banco Banrisul, esse é extremamente interessante. Infelizmente, eles não entregaram dentro do relatório, infelizmente eles não teceram comentários do porquê eles acham que o banco pode entregar 12%. Estou falando isso porque eu não gosto do banco? Não, é sem viés algum.
já fiz vídeo, já falei de posição, já falei de gerenciamento de risco. Eu gosto bastante do banco. Realmente é uma companhia que eu espero que melhore muito, que saia da parte de consignados e consiga se expandir em outras vertentes aí. Mas um dividend yield de 12%, sendo bem otimista, realmente, se vier, seria muito interessante. Banco Mercantil, 5%, Banesp, 7% e o BTG. No BTG, eu só vou tecer um comentário. Vocês se lembram que a gente está fazendo um projeto da carteira de renda perfeita, da carteira de dividendos perfeita? E só um comentário, aquela é uma carteira focada em dividendos. Por isso, que a tese de Peter Lynch de comprar excelentes companhias, se tornar sócio apenas de boas companhias, independente de quantas sejam, que a partir do momento que você se torna uma pessoa de nicho, né, uma pessoa, vou utilizar uma palavra que não existe, nichada ou apenas focada, apenas em dividendo, você automaticamente excluiria BTG Pactual. E o Banco BTG vem se tornando um dos melhores bancos do país, um banco com muita representatividade, e mesmo ele não remunerando bem os seus acionistas, ele é uma das empresas que ofereceram maior retorno total ao acionista. Então, você não ter maleabilidade, você tentar defender uma tese única, fechar o olho para aquilo e ir até o final, não abrir a mente, como por exemplo Warren Buffett abriu a mente para ações de tecnologia, não abrir a mente, como diversos investidores não abriram a mente, o BTG, a VEG, a Ambev, a Droga Raia, são diversas empresas que você muito provavelmente teria ficado rico pela capacidade de multiplicação de capital que elas ofereceram. E o Banco da Amazônia, quase 8% de yield. E eu separei dois comentários, um que eu concordo e um que eu discordo, sem viés algum, sendo o Itaú, a primeira empresa que eu comprei lá na crise de 2008. O Itaú, ele é sólido e ele é tido como muito caro. Isso é um fato, a gente não pode negar. Porém, ele pode decolar. Comentário meu, o que eu sempre vi? Erroneamente, as pessoas consideram ele um banco caro, um banco que não entrega retorno, mas quando você olha o retorno total dele, é algo abismal. E invariavelmente, você pode observar, o Itaú, assim como todas as companhias, ele dá a oportunidade para que o sócio entre nele, para que as pessoas se tornem sócias. Ele deu oportunidade agora recente na casa dos R$ 20. Quando ele está a R$ 30, não adianta falar que a empresa é cara. Então esse comentário, mas pode decolar, realmente me chamou a atenção. Eles citam esse relatório da XP, onde eles afirmam que o Itaú pode distribuir 14 bilhões em proventos. Eu realmente estou na expectativa de saber se isso vai acontecer. A gente chegaria próximo de 2 dígitos de dividend yield. Para o Itaú, seria excepcional isso. E raras vezes na história o Itaú dá esse tipo de oportunidade. Mas uma coisa que a gente não pode negar é as oportunidades são e acabaram de ser dadas recentemente. Por isso, pode decolar. Uma pessoa que comprou o Itaú a R$ 20 e muito em breve ele pode buscar topo histórico novamente, 30, 35, 40. O dividend yield on cost dessa pessoa vai ultrapassar também 2 dígitos e ela também entrará naquele hall de pessoas que estarão extremamente satisfeitas com a maior e mais valiosa marca da América Latina. Em contrapartida, eu queria fazer um comentário. Parece que eu estou sempre contra a maré, mas é uma mera questão de ponto de vista. Falando sobre Bradesco, otimismo com recuperação. No último vídeo eu falei sobre otimismo, ele não é exagerado do ponto de preço da ação, é importante separar as coisas, ele não é exagerado, porque uma ação que era negociada a 20, 25 reais ter sido negociada a 13 é uma questão de oportunidade, porém não existe tanto otimismo fundamentalmente falando, análise técnica. E isso me preocupa. Vamos ler aqui rapidinho só para finalizar. De todos os bancos, quem ficou atrás dos pares foi o Bradesco, que corre para recuperar o tempo perdido. Os analistas enxergam uma oportunidade no longo prazo, essa oportunidade é preço, embora no curto ainda estejam céticos se vale a pena montar uma posição ou não. Aqui embaixo, para Queiroz, e esse é o grande ponto, também seria recomendação de compra diante da perspectiva de recuperação de rentabilidade e potencial valorização. O analista espera um yield de 9% para o próximo ano, com base em um payout de 40%, já adianto, um payout de 40% não topa 2 dígitos. Esses 9% de yield com 40% de payout, baseado na projeção deles de lucro líquido do ano que vem,
não atinge. Então, primeiro ponto falho deles. E segundo, ele cita que eles poderiam chegar a 13% em um payout de 60%. E ainda mais grave, esse payout seria baseado na reversão de um provisionamento. Isso é muito mais grave. Porque, para os investidores conseguirem se posicionar desde já, a recuperação do cenário e rentabilidade, é possível garantir um retorno de dividendos elevado. Sim, elevado eu concordo, porém 13% não. Trazendo isso para a vida real e utilizando palavras que eu não vou utilizar, ele está divulgando um possível dividend yield de 13%, contando com uma reversão de provisionamento. Ele está contando com um ovo, vocês sabem onde, da galinha. E é uma coisa que eu sugiro que vocês nunca façam. Lembrem-se dos axiomas de Zurique, da esperança. Não misturem esperança com investimentos. Então o vídeo alongou um pouco mais do que eu gostaria, mas foi interessante. E setor bancário eu sempre vou querer falar, sempre vou gostar de falar. É interessante essa métrica para que vocês entendam e aprendam a utilizar a regressão à média de Robert Shiller. O único comentário seria não utilizar apenas 5 anos. Isso não é histórico, mas já o início feito aqui por esse analista. Recebemos também preço-teto de diversas companhias e a projeção de algumas, das quais eu também teci comentários, das que eu concordo e das que discordo. Chegamos ao final do vídeo. A partir do ano que vem eu vou trazer muito mais empresas pequenas também, small caps, e tentar trazer de fato de vez mais de 100 ativos para vocês. Deixa no comentário se gostaram ou não do vídeo, quais papéis desses vocês têm, quais papéis desses vocês não têm. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.